Olá, aqui é a Keila e nesta minissérie de processos BIM teremos uma introdução ao fluxo de trabalho de projetos BIM, a conceituação de etapas de projeto e tudo que é relacionado a esse processo, a esse sistema de implantação. Antes disso, no entanto, caso você não seja inscrito no canal, você pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo e compartilhando este vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. O conteúdo que eu vou estar mostrando aqui é um conteúdo que eu ministro em aulas, né? Eu dou aulas inclusive em faculdades, em centros de treinamento. Trabalho também com essa parte de capacitação, tem gente que já sabe, se não eu estou comentando agora. E é um conteúdo que eu passo para essa parte de processos de implementação de ferramentas BIM. Se você curte esse tipo de conteúdo que é diferente de tutorial de como utilizar aquela ferramenta, né, do Revit, eu peço para que você comente. Se você prefere um outro tipo de conteúdo correlacionado e quiser estar comentando, ou você lembrou de alguma outra ideia que é semelhante e vem de encontro a tudo isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo, pode estar colocando no comentário também. Mas vamos lá! Primeiro, antes de a gente começar, né, dando aqui a contextualização histórica, uma timeline, uma linha do tempo do BIM, do Building Information Modeling, a modelagem de informações da construção, começando ali desde o começo, na década de 60, houve uma demanda de modelos digitais da construção. Daí, em 1963, surge ali o primeiro Sketchpad, que é semelhante a um tablet com uma mesa digitalizadora ali da década de 60. Em 1984, surge ali, em meados desse período, os primeiros computadores pessoais que têm ali os primeiros desenhos, os primeiros programas de modelagem e de desenho assistido por computador. É do início da época do CAD. Em 1986 é cunhado o termo Building Modeling, a modelagem da construção. Em 1993, daí ao desenvolvimento de projeto de construção com a assistência digital. E em meados de 1990 para início dos anos 2000, a cristalização, a consolidação do BIM como a gente conhece hoje, o BIM contemporâneo. Em 2004 surge ali o trabalho colaborativo através de canais de colaboração em um único modelo. E em 2008 surge ali a modelagem paramétrica. No ano de 2016, daí surgem os primeiros BIM Mandates ali no Reino Unido. E seguindo aí, então, não que não existisse standard antes dos mandates, daí, mas no entanto aquilo que era padrão passou a ser mandatório para projetos públicos em nível nacional. Daí então a gente tem standards, referências, padrões, guias de implementação de projetos BIM, desenvolvimento deles, né, no mundo todo, e melhores práticas, e não há exatamente um consenso de BIM Standard que se encaixe perfeitamente, automaticamente, em todas as empresas, em todas as organizações. No entanto, a gente tem esses padrões, esses standards, esses BIM Standards e Guidelines, as principais delas, que seriam essas daí, que estão listadas nesse quadrinho azul. E começando aqui de cima para baixo, a gente tem esse primeiro, que é da Penn State, né, o Pennsylvania State University, que seria ali um dos BIM Standards que são bastante famosos. Tem também, na sequência ali, o EMEA, que é do pessoal da National Building Specification, que é usado bastante na região da Europa. E mais embaixo a gente tem aqui escrito APAC, seria o do pessoal da BCA, Building and Construction Authority, ali de Singapura. Daí aqui a gente tem um mapa, tem a fonte aí embaixo também, esse PDF dessa apresentação pode ser baixada depois, abaixo do vídeo, nos materiais que você pode efetuar o download depois. E aqui a gente tem, nessa cor azul, onde a gente já tem uma consolidação de um BIM Standard, e também nessa mesma planta a gente tem aqui onde há o planejamento da consolidação já de um padrão BIM, de um padrão de BIM Standard ali nessa região que está pintada nessa cor verde clarinha. Lembrando que essa imagem, ela foi... Eu peguei essa imagem agora da virada do ano de 2020 para a entrada do ano de 2021. É apenas uma mera curiosidade.
Para que o BIM seja adotado dentro de um escritório, geralmente é realizado um projeto piloto de um novo software de realização de projetos BIM. E geralmente as abordagens incluem concluir um projeto, ou fazer um exercício competitivo fictício, ou então refazer um projeto recentemente entregue para fazer uma comparação, ou então iniciar realmente do zero um novo projeto para um novo cliente, geralmente. Todas essas abordagens de começar um projeto piloto são válidas e dependerão do nível aceitável de risco e da mão de obra da equipe disponível para realizar esse projeto de implementação. Agora, quando a gente realiza um projeto BIM, na verdade é igual realizar um projeto como outro qualquer. A gente planeja, a gente projeta, a gente constrói e opera esse projeto. Inclusive, em todo esse processo, não somente até a construção, mas inclusive depois, a gente consegue estar utilizando o projeto digital, esse projeto BIM. Daí, então, já que é igual o ciclo de um projeto normal, a gente basicamente tem a mesma situação de um projeto que ocorreria mesmo que não fosse utilizando software, em que a gente começa ali com a idealização do projeto, né, os seus primeiros estudos, aí depois a parte de concepção de projeto, a gente faz o desenvolvimento dele, e quando são projetos licitatórios, daí dessa forma a gente tem ali esse processo licitatório de projeto, em que a gente tem ali os primeiros estudos, através do programa de necessidades e também da planilha orçamentária para este projeto, em que é elaborado, inclusive quando é a licitação, é claro, o edital de licitação, e através dessa convocação é dado ali, por exemplo, um projeto de estudo preliminar, através do qual é definido um pouquinho mais o projeto básico e também o projeto legal, e dessa forma, depois, ao detalhar este projeto e compatibilizar ele, é dado ali o início do projeto executivo e também o caderno de encargos e também a planilha orçamentária de fato desse objeto a ser edificado. Daí, ao entrar da fase de projeto, entrar na parte de licitação de obra, que é uma outra fase, daí continuando, a gente tem aí a escolha da modalidade, daí tem um outro edital de licitação para a convocação, com base na escolha da empresa que vai construir de fato o projeto, daí é colocado ali um cronograma, um diário de obras e também a medição desse projeto que está sendo construído. É feito ali outro edital de licitação, depois a comissão de licitação de manutenção, e é colocado ali o plano de manutenção em execução desse edifício já em operação. Então, aquilo que seria realizado com projetos, mesmo que não houvesse ali o uso do computador, e aqui a gente está falando de BIM, no entanto, ainda assim seria igual, né? Não teria diferença nesse ponto. Daí, quando a gente, então, entrasse nessa parte de construção, de construir, seria igualzinho a gente realizaria com qualquer outro meio, qualquer outra mídia. Primeiro seria feito estudos preliminares, daí projeto básico, executivo, planejamento, cronograma, orçamento, preparação do terreno, a logística do canteiro, a estrutura e a fundação, as paredes de vedações, as vedações após elas serem realizadas, tem ali as esquadrias e demais vedações internas, impermeabilizações, os forros, os revestimentos de paredes internas, revestimentos das paredes externas, pisos, pintura interna, pintura externa, daí instalações mecânicas, cobertura, instalações hidrossanitárias e de gás, instalações elétricas e de telecom, instalações preventivas e segurança, e por fim os serviços complementares de entrega, uso e manutenção. E aí seria para a construção clássica, que geralmente é realizada aqui no Brasil. E, no entanto, depende, na verdade, aquele fluxo de trabalho do sistema consultivo que você vai estar adotando. Porque uma coisa seria o sistema tradicional que é utilizado aqui no Brasil, com blocos empilhados e argamassados, sejam blocos cerâmicos, sejam blocos de concreto ou tijolinhos ecológicos e assim por diante, que o pessoal coloca argamassa entre eles e vai executando eles na sequência. Tem diferença com relação a quando a gente faz, por exemplo, a construção a seco, seja a steel frame ou wood frame, ou até mesmo construções que utilizam módulos prontos, como por exemplo o DFMA, em que ele é montado, toda a edificação é montada num galpão, como se fosse uma linha de montagem, uma fábrica mesmo, e é simplesmente instalado ali na onde ele vai ser implantada essa edificação, que seria uma lógica bastante diferente. Então,
Quando a gente tem, por exemplo, um outro sistema consultivo, daí é claro que até mesmo a construção, a lógica de a gente pensar ela acaba se alterando bastante. E esse DFMA, o Design for Manufacture and Assembly, o desenho para manufatura, né, o projeto para manufatura e fabricação, acaba sendo uma técnica comprovada e estabelecida em design de produto para minimizar o número de componentes e o tempo de montagem. Daí, o objetivo do DFMA é reduzir o custo e maximizar o lucro da empresa sem comprometer a qualidade do produto. O DFMA significa projetar o componente ou o sistema para facilitar a fabricação e a montagem. Daí aqui a gente tem uma sequência de DFMA que seria um bocado diferente da lógica de a gente construir utilizando, por exemplo, blocos e tijolinhos. Daí aqui a fonte, essas imagens vieram da BCA ali de Singapura. Daí aqui a gente tem, então, a lógica que é aplicada, por exemplo, numa linha de montagem de automóveis, ali em semelhança com aquilo que é realizado com a construção, né? Primeiro chegam os insumos e materiais, são realizados os módulos, daí é feita ali a montagem e é ali finalizado o produto. Ou seja, é bastante semelhante a um processo fabril. Daí, quando a gente tem aqui o BIM, então, ele é cheio de terminologias em que aqui eu estou fazendo um apanhado geral e rápido, né, sem se aprofundar tanto assim, na parte aqui de glossário, de terminologias que a gente acaba utilizando em projetos BIM. Daí, então, começa aqui pelos entregáveis BIM, informações que podem vir em vários formatos, que podem ser exigidos por contrato ou acordo a serem submetidas ou repassadas a uma outra parte. Temos aqui os objetivos BIM, BIM Goals, objetivos usados para definir o valor potencial do BIM para um projeto e para os membros da equipe do projeto. As metas BIM ajudam a definir como e por que o BIM será usado em um projeto ou uma organização. Daí tem também os processos BIM, BIM Process, é um termo genérico para a prática de execução de BIM, e esse processo pode ser planejado ou não planejado. O processo BIM também pode ser referido como processo de execução BIM ou processo de execução de um projeto BIM. O processo de planejamento e de execução do projeto BIM sugere diagramar o processo BIM por meio do uso de mapas de processo. Daí a gente tem aqui os mapas de processo BIM também, que são diagramas de como o BIM será aplicado em um projeto. O plano de execução do projeto BIM propõe 2 níveis de mapas de processo, o mapa de visão geral e mapas detalhados de processo de uso do BIM. Daí tem um outro termo bastante famoso, que seria o BEP, o plano de execução de projetos BIM, que ele define as metas de uso do BIM no projeto e o modelo a ser executado, o processo de implementação, as trocas de informações e a infraestrutura geral necessária para a implantação, incluindo tecnologia, pessoal e contratos. O BEP tem como foco agregar valor ao projeto por meio da implantação do BIM. Daí, quando a gente tem aqui procedimentos de planejamento de execução do projeto BIM, seria o processo de planejamento da execução dentro de um projeto, consiste em 4 etapas principais, que envolvem identificar as metas e os usos do BIM, projetar o processo de execução do projeto BIM, desenvolver a troca de informações e definir a infraestrutura de suporte para a implementação do BIM. Daí o BIM, então, tem várias definições. Essa daí seria do NBS, da National Building Standard. Daí o BIM, como Building Information Model, o modelo de informações da construção, é a representação digital de características físico-funcionais de uma instalação, recurso de conhecimento compartilhado para informações, formando uma base confiável para decisões durante o seu ciclo de vida, desde a concepção inicial até a demolição. Uma premissa básica do BIM é a colaboração de diferentes partes interessadas em diferentes fases do ciclo de vida de uma instalação, para inserir, extrair, atualizar ou modificar informações no BIM, para apoiar e refletir os papéis nessa parte interessada.
Agora, a terminologia talvez um pouco mais famosa, que é o Building Information Modeling, a modelagem de informações da construção, é o processo focado no desenvolvimento, uso e transferência de um modelo de informação digital de um projeto de construção para melhorar o design, construção e operações de um projeto ou portfólio de instalações. A gente tem, então, o mapa detalhado desse processo BIM, que seria um mapa que abrange e define as várias sequências para executar uma aplicação específica de BIM ou usos do BIM. Esses mapas identificam os responsáveis por cada processo, o conteúdo das informações de referência e as trocas de informações que serão criadas e compartilhadas com outros processos. A gente tem a troca de informações nesse processo, que seriam informações repassadas de uma parte para outra no processo BIM, assim como ocorre, inclusive, em outros diferentes projetos. As partes envolvidas devem concordar e entender quais informações serão trocadas. Muitas vezes estão na forma de resultados de um processo que será necessário para processos futuros. O uso do modelo é um método de aplicação da modelagem de informações à construção durante o ciclo de vida de uma instalação para atingir um ou mais objetivos específicos. Esse termo, o uso do modelo, era referido como uso do BIM nas versões anteriores desse standard da NBS. Com isso, continuando aqui as definições da NBS, a gente tem também o Overview Process Map, o mapa geral de processo, que é um mapa de processo BIM de alto nível que ilustra a relação entre os usos do BIM que serão empregados no projeto, e tem também o Reference Information, as referências de informações, que são recursos de informação estruturados, corporativos e externos que auxiliam ou são necessários para a realização do uso, da adoção do Building Information Modeling, da modelagem de informações da construção. Quando a gente faz aqui esses fluxos, esses mapas, esses diagramas, é bastante comum o uso do fluxograma BPMN. Esse BPMN, esse Business Process Modeling and Notation, o modelo e notação de processos de negócios, é um conjunto de regras e simbologias utilizadas para representar graficamente as etapas de um processo. É que fluxogramas existem vários, mas existem vários para finalidades variadas, para finalidades diferentes. Então, quando a gente tem o processo de notação aqui, que de certa forma envolve negócios, geralmente a gente acaba usando esse BPMN. Então, dependendo aqui, por exemplo, a gente poderia, nesse nosso caso, de projetos que envolvem a gestão desse modelo da construção, a gente poderia estar pensando em usar o BPMN. O modelo e notação de processos de negócios, Business Process Modeling and Notation. A gente pode, então, só tá vendo aqui como é que ele funciona. Quando a gente tem esse tipo de diagrama, quando ocorre um evento, o evento é uma ocorrência pontual do curso de um processo de negócios. Existem 3 tipos de eventos com base em quando eles afetam o fluxo. O evento de início, os eventos que podem acontecer de forma intermediária e o evento que finaliza, né, um marco de finalização. Entre esses eventos acontecem processos. O processo é um termo genérico para o trabalho ou atividade que uma entidade executa e é representado por uma fichinha, um retângulo. É como se fosse um cardzinho de atividade de processo. Daí, de vez em quando, dentro desse fluxograma, acontecem esses quadradinhos em forma de losango, que é o gateway, é a porta. Daí, esse portal, esse gateway, ele é utilizado para controlar a divergência e convergência do fluxo de sequência. É como se fosse um nó que ele ramifica. Daí, esse gateway também pode ser visto como equivalente a uma decisão em fluxogramas convencionais. Às vezes, a gente tem uma separação, uma ramificação que sempre vai acontecer, ou conversão, né, também, quando a gente tem várias entradas que entram em uma única porta, daí, então essa seria a representação. É claro, para a gente interligar esses elementos, a gente acaba usando o fluxo de sequência, que seria uma setinha, que é usada para mostrar a ordem predecessora e sucessora em que as atividades serão realizadas em processo, né? Processos seriam os
retangulinhos. E a gente tem também associação. Associação seria a linha tracejada, às vezes é linha, às vezes é setinha, só que a linha dessa setinha é tracejada. Daí ela é utilizada para vincular informações e processos a objetos de dados. Uma ponta na seta da associação indica uma direção de fluxo quando for apropriado colocar esse tipo de informação. Seriam informações associativas. Por exemplo, quando a gente realiza a compatibilização dentro da fase de projeto básico, então a gente tem ali uma associação entre projetos da arquitetura com os complementares da arquitetura. Por exemplo, ali, né, o estrutural e arquitetura, daí resolvendo ele, daí também a gente tem as disciplinas MAP em relação à estrutura e em relação à arquitetura. Então, a associação que existem entre esses diferentes tipos de projeto, a gente poderia fazer com essa linhazinha tracejada. Daí, com isso, de vez em quando, nesse tipo de BPMN, daí a gente tem pool. Seria como se fosse uma piscina, um container, que atua como se fosse um container gráfico, que ele serve para particionar um conjunto de atividades de outras pools. Então, a gente tem vários retangulinhos, processos estaqueados, como se fosse uma tabela, como se fosse um container mesmo, desses diferentes processos que a gente pode estar agrupando. Daí, de vez em quando, a gente tem como se fosse umas tabelinhas dentro do fluxograma BPMN. Daí, com isso, a gente tem lanes, trilhas, linhas, que acontecem dentro de uma pool, né, dentro de um container. Daí, então, é uma tabela que ela é composta de vários lanes, várias trilhas, várias linhas, que se estendem por todo o comprimento do conjunto, tanto na horizontal quanto na vertical, inclusive. São como se fossem trilhas usadas para organizar e categorizar atividades, ou seja, acontecem algumas tabelinhas que podem ter linhas e colunas, inclusive dentro desse fluxograma. Daí, com isso, de vez em quando, também a gente usa objetos de dados, que seria um mecanismo para mostrar como os dados são necessários ou produzidos pelas atividades, e eles estão ligados às atividades por meio de associações. Então, seria aquela linha tracejada que a gente pode estar utilizando com um objeto de dado, que pode ser ali a folhinha, um documento, pode ser um outro tipo de arquivo, o ícone dele também, às vezes o pessoal utiliza. E com isso a gente acaba trabalhando também com grupos. O grupo, que seria como se fosse a linha tracejada, só que aqui com traço ponto abrangendo um conjuntinho, né, abraçando uma região, esse grupo representa uma categoria de informação e esse tipo de agrupamento não afeta o fluxo de sequência das atividades dentro do grupo. Daí, o nome da categoria aparece no diagrama como o rótulo do grupo. Daí, é um grupo que tem relação ali, né, aquelas informações, e que podem ser usadas para fim de documentação ou análise. Ou seja, pode ter elementos dentro daquele grupo interligando para fora do grupinho, ou dentre os elementos ali que estão dentro desse grupo, que ele pode conter um nome e se associar a outros elementos ao redor. Seria só para organizar as informações. Daí, continuando aqui, é que o BPMN ele pode ser utilizado para fluxos de trabalhos de gestão de modelos BIM, porque ele é o mais adequado. Agora, existem vários outros diversos fluxogramas no mundo todo, e esses outros modelos servem para diferentes finalidades. Às vezes, linha de produção, né, o pessoal por exemplo, que faz essa gestão de engenharia de produção, provavelmente utilizaria um fluxograma que é diferente desse BPMN, que poderia ser diferente de um que o pessoal utilizasse para administração de, por exemplo, um hospital. Então, a gente tem vários diferentes outros tipos de fluxograma que podem ter ali notações diferentes, né? Daí a gente teria aqui também, né, por exemplo, a seta não é uma linha, ela é uma coisa aqui, né, um pouquinho maior. A gente tem outras simbologias que ali a gente nem utilizaria, né, por exemplo, um triângulo, arquivamento, né, de arquivo, de documento, daí que não seria necessário, a gente poderia no máximo utilizar um nó, né, que é um losango, só que aqui o losango ele é usado como se fosse uma partida aqui de decisão, uma pergunta, né, muitas vezes, dependendo do tipo de fluxograma. Recomendo que use o BPMN quando for trabalhar, né, com a anotação ali de fluxos de projetos BIM. Geralmente é o recomendado, pelo menos ali pela NBS. Tem alguns lugares em que você pode estar utilizando livremente para fazer vários fluxogramas. Você pode fazer uma folha de papel, é claro, com lápis e borracha. Você pode utilizar um quadro ou uma lousa branca e sair colocando post-it, também é válido. Você pode utilizar o Microsoft Visio,
que é do pacote da Microsoft, Word, Excel, às vezes vem Project e às vezes vem Visio, ou então softwares similares. Daí dá para utilizar também online e gratuito, sem a instalação de nenhum software. A gente pode estar usando o Google Jamboard, que é como se fosse uma lousa com post-it, e que pode ser, aqui eu escrevi errado, mas é Google Drive. Pode ser acessível até o Google Drive, acho que eu esbarrei ali e sem querer deletei. Daí tem aí o MindMeister, que ele é grátis para até 3 mapas. Outros famosos que o pessoal usa bastante, o Canva. O Reflow, que tá aí, o penúltimo que tá aí, ele tem a versão acadêmica grátis e pode estar utilizando ele, esse HEFLO, para fazer BPMN. Dentre todos esses, é o que na versão acadêmica é free e ele já vem todo configurado certinho para você fazer BPMN se você precisar. E tem também outro famoso que é o Lucid Charts, que ele é grátis até 3 documentos somente, igual acontece ali com o MindMeister. E então, a gente vendo esses conceitos aqui nesta aula, agora que você já conhece um pouquinho também até mesmo de fluxogramas BPMN, é o fluxograma que é recomendado pelo pessoal da NBS-US, né, National Building Standard United States. Dessa forma, você poderia estar utilizando esse fluxograma recomendado pelo pessoal que faz essa padronização da parte BIM ali nos Estados Unidos, e está adotando ele para realizar até mesmo a transcrição do seu fluxo de trabalho de projetos tradicionais, utilizando então as ferramentas BIM que você tem disponível hoje em dia. Se esse conteúdo ele te auxilia de alguma forma nessa parte de processos BIM, da sua adoção, da sua implementação das suas ferramentas, ainda que seja um conteúdo diferente, né, de tutorial de como utilizar aquele botãozinho daquela ferramenta ali do Revit, eu peço que dessa forma então que você comente abaixo se você deseja mais conteúdos que, de certa forma, são mais conceituais, mas que envolvem os conceitos que a gente acaba adotando e aplicando no nosso dia a dia. Dessa forma, eu peço para que você comente também, se você gosta de conteúdos como esse. E nos vemos na próxima, então.